Bom, falando então um pouco mais sobre polibutenos, o que quer dizer polibutenos, né? O que foi? Ou seja, o polibutenos ele é um produto que ele vem basicamente da indústria de base, né? Não está ligado aos polímeros, que dentro da Braskem nós temos o quê? As unidades que produzem os polímeros, os plásticos em si, e unidades de químicos, né? Essa unidade de químicos é que está inserida a polibutenos, né? E o polibutenos, que é basicamente líquido, transparente, incolor, como esse aqui também, tá? Tem várias viscosidades aí também. Da nafta, a gente obtém a pirólise, e a gente vai obter várias correntes, né? E dessa corrente a gente tem uma corrente que a gente chama de corrente C4, originária de 4 átomos de carbono, tá? E que você tem desses 4 átomos de carbono, basicamente butenos. Isobuteno é o principal produto, e buteno 1, 2, cis-trans, isômeros, tá? Que eles vão ser submetidos e polimerizados, né? E aí nós vamos ter esse polibutenos que eu vou estar comentando um pouco mais com você, tá? Nós começamos na indústria, ou seja, com a produção desse nosso polibutenos desde 1979, né? Com uma unidade instalada em 86, projeto. Começamos com 12 mil toneladas ano, né? Com a tecnologia americana, tá? Ela tem envolvido, essa empresa, né, tem envolvido há muito tempo com essa tecnologia que é Chevron, dentro do nosso negócio, e a Braskem, a partir de 2010, com os ativos da Quator, adquiriu totalmente esse negócio, tá? Em 2010 a gente partiu uma segunda planta, né? Eu fui de processo, operação, projetos também, estava na partida dessa unidade também, né? E a gente, de certa forma, a gente ampliou a nossa capacidade para um valor hoje nominal de em torno de 35 mil, 36 mil toneladas ano, ok? E somos o único produtor nacional. Como eu falei então para vocês, em termos aí de reação química, para entender um pouco melhor, nós temos uma corrente então de C4, né, que é extraída da nafta, da pirólise. A gente vai ter uma corrente que vai ser separada dessa unidade petroquímica, tá? E vai ser polimerizada, tá? A gente vai abrir as duplas ligações aqui através de um catalisador específico, é uma reação de tipo Fidelkraft, tá? Em que a gente vai fazer basicamente desenvolvimento de cargas positivas e negativas e vai acoplar esses monômeros aqui também, tá? Eu basicamente representei aqui só o isobuteno, porque 92% da nossa cadeia vai ser composta por isobutenos, tá? Esses outros 8% é que vão ser o quê? Os outros monômeros que podem estar copolimerizando, basicamente buteno 1 e buteno 2, na forma cis ou trans, tá? E daí nós vamos ter então um polímero mais ou menos com essa cara aqui, em que a gente tem a repetição de muito maior aqui do isobuteno, tá? Com uma dupla ligação aqui, tá? Que essa dupla ligação é importante para algumas reações químicas que a gente tem, para algumas aplicações que a gente tem também, tá? E a gente variando basicamente o N dessas repetições aqui, nós vamos ter variação das viscosidades, que a gente pode ter polibutenos basicamente bem líquidos, tá? Viscosidades bem próximas da água, viscosidades intermediárias também, né? E viscosidades que a gente chama de semissólido, quase não desce, ok? Para entender um pouco mais então do nosso processo, como é que a gente polimeriza, né? Como a gente tem esse nosso produto, né? A corrente C4, ela vai ser obtida então o que a gente chama de cracker. Cracker é uma unidade que de certa forma faz a pirólise do condensado da nafta, tá? E vai obter os diversos produtos. Desse produto nós vamos ter o quê? C4s, né? Depois da extração do butadieno. O butadieno vai ser extraído em uma unidade específica e o butadieno é matéria-prima para borrachas em geral, tá? Daí nós vamos ter os butenos, com os monômeros que eu já comentei com vocês, que eles vão ser o quê? Bombeados diretamente para um reator específico da nossa unidade. É um reator muito particular. É um reator que tem uma coluna de destilação acoplada e uma máquina térmica também, certo? Então nós controlamos basicamente aqui o processo pela vazão de entrada de olefina, que a gente chama, tá? Pela vazão de catalisador aqui,
e pela máquina térmica temperatura. Então, os parâmetros que a gente tem: vazão de catalisador, vazão de entrada e temperatura. Tempo de residência também é um parâmetro. Tá? Todos esses parâmetros, ou seja, eles vão ser utilizados basicamente para, de certa forma, controlar aquele N, que é o peso molecular dele, que está associado diretamente proporcional à viscosidade. Tá? A gente tem outros parâmetros que podem controlar um pouco mais aquelas duplas ligações ali também, mas são mais difíceis. Geralmente essas duplas têm um teor mais constante para a gente, que é o que nós chamamos de PIB convencional, um grade convencional. Bom, então depois da reação, que ela se processa aqui por um certo tempo, que a gente tem um controle de nível desse reator, segue avante que eu coloco um neutralizador do catalisador. Como eu comentei com vocês, né, o catalisador é um catalisador do tipo Fidelcraft. Catalisadores assim têm uma tendência ácida, certo? Quando você coloca um neutralizante, você está consumindo esse catalisador. Consumindo o catalisador, basicamente a reação de polimerização, ela se auto-extingue. Você não tem mais alguém que vai desenvolver radicais livres, ou cátions, ou de certa forma carbânios, ou carbocátions, para que se unam ali também. Então você para aqui a reação e segue em frente. Só que a nossa reação, como em geral, grande parte das reações, elas não são 100%. Então você tem o que? Rendimento da reação que pode variar. Depende do peso molecular, desde 50% até 70% em rendimento. O que você tem que fazer? Extrair o que você não reagiu. Tá? E a gente faz através de uma coluna de oscilação aqui. Então a gente retira aqui o rejeito que vai voltar para o próprio cácleo, e aqui a gente obtém o polibutênio e alguns polímeros leves, dímeros, né? Que são subprodutos da reação. Tá? Esses subprodutos eles têm que ser separados do polibutênio final que a gente está querendo. E o que a gente faz? A gente faz basicamente um vaso com alta temperatura e grande vácuo. Tá? Em que a gente faz um splash. Então você tem grande pressão, 25, 30 quilos, e joga para vácuo com 200 graus. Então você consegue extrair a fração mais leve pelo topo, e daí nós vamos ter o primeiro polibutênio da gente, de menor viscosidade, que é o PIB4. Ok? Já dá uma olhadinha. E daí, aqui no fundo desse vaso, nós vamos ter então o polibutênio, que é o produto final do processo também, e que vai para tanque, e que a gente vai estar fazendo o quê? Especificando em um grade específico para isso, ou nós vamos estar fazendo blends, para de certa forma ter viscosidades diferentes para atender segmentos e clientes diferentes também. Ok? Eu vou estar passando aqui também, ó, esse que é o PIB 240, para vocês terem ideia de como que são os extremos da gente, em termos de especificação. Bom, das principais aplicações, então, a principal e de maior volume que a gente tem é na área de lubrificantes. Tá? Ou seja, em termos de lubrificantes, o nosso óleo, né, existe uma classificação API, em que você tem grupos de lubrificantes. Né? Você tem grupo 1, 2, 3, que tem a ver com viscosidade, contaminantes, enxofre, metais pesados e assim vai. O nosso, como ele é de origem sintética, ele é sintetizado através de uma corrente, por uma reação química, é um óleo do tipo 4, pelo pessoal de certa forma, lubrificantes. E a gente pode ser utilizado tanto quanto base, quanto aditivo também de lubrificantes. Também. Para aquelas duplas ligações, você pode fazer reações químicas com anidridos ou ácidos, tá? Em que você tem surfactantes, dispersantes, em que você vai estar sendo utilizado. E é o nosso principal mercado. Tá? Entre aditivos e combustíveis e de lubrificantes, nós temos quase 70% do nosso mercado. Tá? E aplicações outras, como modificação de polímeros, como é o caso do polietileno de baixa densidade linear, que é utilizado para o filme stretch.
para você estar fazendo pallets, né? Envolvendo os pallets ali também. Você usa basicamente o polibutenos para modificar esse polímero, de certa forma, para que você tenha maior resistência mecânica e também um pouco daquela adesão final do plástico que a gente tem, também é dada pelo polibutenos. Outros polímeros podem ser modificados também, EVA, polipropileno, tá? E também uma outra aplicação aqui, não tão grande, mas interessante, é a formação, por exemplo, de geleias dielétricas, em que o polibutenos ele tem o quê? Alta hidrorrepelência, tá? Tem boa isolabilidade também, então a gente consegue fazer o quê? Massas de grande isolação para cabos, fibras óticas, tá? Você tem uma melhor isolabilidade e menos interferência do meio ambiente junto àqueles sistemas, tá? E também como outras aplicações, o nosso polibutenos ele tem grande pureza também e uma fase de contaminantes muito baixa, né? Então os nossos grades, basicamente todos eles são food grades. Então aplicações, por exemplo, para contato, personal care, alimentos, né? A gente é muito bem aplicado. E na indústria de cosméticos, tanto pelo índice, pelo FDA, a gente pode estar sendo aplicado em vários elementos, como por exemplo o principal, que é o brilho gloss, tá? Batom, máscara para cílios, né, tal. São as aplicações, por exemplo, em cosméticos. Ou então lubrificantes especiais para a indústria alimentícia, máquinas da indústria alimentícia, farmacêutica. Isso por ser o que? Atóxico, não ter problemas de contato com tanto com alimentos quanto também humano. Okay? Das especificações técnicas então do produto, aqui dá para ter uma ideia, né, do que é o produto, né, a nossa unidade, nós temos 2 unidades lá agora. E da tabela de especificações, nós temos aqui por volta de uns 13 grades. A principal especificação que a gente tem é viscosidade, que está ligada ao peso molecular também, diretamente proporcional a esse peso molecular. Ponto de fulgor, a cor e água, tá? Um outro ponto que é muito interessante desse nosso produto, mas que não é dado com especificação, que é uma propriedade basicamente estanque, acidez. Tá? Acidez basicamente zero, neutro. Tá? O que colabora muito para as aplicações, por exemplo, em lubrificantes, combustível, personal care e alimentos também. Tá? Bom, em termos de apresentação, né, a gente tem o que, ou seja, da forma comercial, a gente tem tambores de 175 kg, ou então granel em carretas. Né, geralmente é o nosso fornecimento normal. Como eu tinha comentado com vocês, em termos de peso molecular, que está ligado à viscosidade, a gente tem desde oligômeros muito leves, que são dímeros ou trímeros, né, que tem por volta de 300 de peso molecular, até mais ou menos 4.200, que é o nosso maior aí, que é esse que não escorre direito, que é o PIB 240, tá? Que é o que a gente chamaria de quase semissólido.